Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e eu quero te convidar para se inscrever se você não é inscrito, já curtiu o vídeo se você ainda não fez isso. Deixa eu compartilhar uma palavra aqui com você que Deus ministrou fortemente no meu coração e que me fez eu ver as coisas completamente diferente. Texto de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Deus começa dizendo e liberando promessas sobre Jeremias, dizendo que ele é escolhido por Deus, mas Jeremias ele se comporta dizendo que ele não sabe falar direito, que ele é apenas uma criança, que ele é muito jovem. O que estava acontecendo aqui? Deus liberou uma palavra sobre Jeremias, mas as palavras de Jeremias estavam desalinhadas com a palavra de Deus. Tem um texto de Amós 3,3 dizendo assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Não tem como andar duas pessoas juntas se elas não estiverem de acordo. Elas precisam estar de acordo, elas precisam estar falando a mesma coisa. Elas precisam estar falando o mesmo idioma. E esse é o ponto. Jeremias, quando Deus chama, ele não está falando de acordo com Deus. Então não tem como Deus andar com Jeremias, vamos colocar assim, se as palavras de Jeremias não estiverem de acordo com o que Deus está falando. Não tem como você andar alinhado com Deus se as tuas palavras não estiverem alinhadas com a palavra de Deus. Isso é fundamental. Para Deus cumprir algo na tua vida, as palavras tuas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus, para que as coisas aconteçam, para que as promessas se cumpram. Talvez você não entende por que se repete tanto ciclo na tua vida, tanto ciclo se repete, porque as tuas palavras estão desalinhadas com a palavra de Deus. Por exemplo, Deus diz assim, a palavra dele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Mas você anda dizendo assim: eu não consigo, não tem como, tá difícil, não vai dar. Será que as tuas palavras estão de acordo com a palavra de Deus? Não está. Porque Deus está dizendo que Ele está contigo, que nós podemos todas as coisas nele, mas as nossas palavras estão sempre ao contrário. Então isso é um desalinhamento. Vamos lá, Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias começa em desalinhamento com Deus. E Deus precisa, nos versos seguintes, reafirmar as palavras que Deus falou para Jeremias. Então Deus está reafirmando, Deus está novamente falando a mesma coisa para Jeremias. E na nossa vida, talvez na tua vida, é o que está acontecendo. Deus está novamente falando as mesmas coisas, é os mesmos processos, é as mesmas circunstâncias, é as mesmas coisas que estão sempre voltando, sempre voltando. Por quê? Porque não há um alinhamento, e o que Deus quer é alinhamento. Deus quer alinhar a palavra dele com a tua palavra. Então, enquanto não houver esse alinhamento, não há avanço. Para poder ter avanço, para poder ter cumprimento de promessa, para poder ter cumprimento de palavra, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Então, o texto lá de Jeremias, Deus começa falando novamente para Jeremias. Depois, no verso 9, o texto diz assim: então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora, olha isso aqui, a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Até então, as palavras de Jeremias não eram as mesmas palavras de Deus. As palavras que saíam da boca de Deus era uma, a palavra que saía da boca de Jeremias era outra. Então estava um desalinhamento e Deus não podia cumprir o que Deus tinha prometido para Jeremias enquanto não acontecesse esse alinhamento. Então Deus pega e coloca na boca de Jeremias as mesmas palavras que estão na boca de Deus, porque o texto é claro: coloco as minhas palavras na tua boca. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Aonde que está as palavras de Deus? Aqui. Aqui está a palavra de Deus. Será que da tua boca está saindo a mesma coisa que está aqui? Ou está em desalinhamento, está em desacordo? E muitas das vezes está em desacordo, porque você não sabe o que está escrito aqui. Ou mesmo que você sabe, você fala palavras ao contrário.
o exemplo que eu citei antes, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou outra palavra, Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas quando a gente fala, a gente diz, não tem como, não dá, tá difícil, é desalinhamento. Você não consegue falar alinhado com a palavra de Deus, então você precisa pegar essa palavra e colocar na sua boca. Da sua boca precisa sair as mesmas palavras que tem aqui. Enquanto isso não acontecer, não há alinhamento. Deus não consegue cumprir a promessa dele. Aí Deus faz isso, coloca as palavras dele na boca de Jeremias e Deus faz uma pergunta para Jeremias agora. Deus diz assim, Jeremias, o que você está vendo? Deus espera uma resposta de Jeremias. Existe uma condição aqui. Quando Jeremias responde, ele diz, eu vejo um ramo de amendoeira. Aí Deus diz assim para Jeremias, viste bem. Até então Jeremias não estava vendo. Até então Jeremias estava em desalinhamento. Mas quando as palavras de Deus entraram na boca de Jeremias, houve um alinhamento. Mas Deus pergunta algo para Jeremias. O que você está vendo? Se Jeremias dissesse outra coisa, ia estar em desalinhamento. Novamente, Deus precisaria fazer algo com Jeremias. Mas depois que a palavra entrou, e aqui está o segredo. Por que Jeremias conseguiu ver? Porque a palavra de Deus estava na boca de Jeremias agora. Enquanto a palavra de Deus não estiver na sua boca, você nunca vai conseguir ver o que Deus está fazendo. Essa que é a questão. Deus está trabalhando, Deus está fazendo todos os dias e todos os momentos, só que você não consegue se alegrar por isso, porque você não consegue ver o que Deus está fazendo, porque a palavra dele não está na sua boca. Então a palavra de Deus precisa estar na nossa boca. Quando isso acontece, nós estamos em alinhamento com Deus e nós conseguimos ver o movimento de Deus, nós conseguimos ver o que Deus está fazendo. Quando nós conseguimos ver o que Deus está fazendo, nós estamos em alinhamento com Deus. Aí o texto vai seguir dizendo assim, viste bem, e ele vai começar a dizer, eu zelo pelo cumprimento de minhas palavras. Ou ele vai dizer, em outra tradução, eu vigio pelo cumprimento de minha palavra. Deus liberou a palavra sobre Jeremias, no começo do texto. Deus liberou a palavra. Mas Jeremias não conseguiu estar em alinhamento, então a palavra não se cumpriu. Deus novamente libera a palavra sobre Jeremias, Deus novamente fala, Deus novamente manda processo, Deus novamente está fazendo coisa, Deus novamente está fazendo, até que você veja, até que você coloque a palavra dele na boca que você, e você fale a mesma coisa que Deus está falando. Quando houver esse alinhamento, você vai conseguir ver. Aí Deus pergunta, o que está vendo? Jeremias diz que viu o ramo de amendoeira, Deus fala, você viu muito bem, muito bem. Aí Deus diz, eu zelo pelo cumprimento da minha palavra. Deus quer cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Ele quer cumprir. Deus quer cumprir e ele está a todo momento trabalhando para que isso aconteça. Por isso que o texto diz, eu zelo pelo cumprimento da minha palavra. Deus quer cumprir, mas precisa ter alinhamento, precisa ter visão. Você precisa enxergar Deus trabalhando. Quando Deus mostra uma visão para Jeremias e Jeremias diz, eu estou vendo. Porque o ramo de amendoeira é o primeiro ramo lá em Israel a despertar brotos. É o primeiro. Não é os outros que despertam primeiro. É o primeiro, é ele. Então quer dizer o quê? Jeremias conseguiu ver o que Deus está fazendo mesmo primeiro que todo mundo. A primeira árvore a sair ramos é a amendoeira. Então Jeremias está vendo algo que ninguém está vendo. Ou ele está vendo por primeiro. E aqui que é o ponto. Quando nós conseguimos ver o movimento de Deus que Ele está fazendo, nós se alinhamos a Ele e nós se posicionamos e nós se movimentamos na mesma direção. Se você vê movimento desse lado aqui, você não vai olhar para esse lado. Você precisa olhar para o mesmo lado do movimento. Isso faz você ter direção, faz você ter foco, faz você estar alinhado com a palavra que está sendo dita. Se o movimento está aqui, se o movimento é do Espírito, você tem que olhar para o lado do Espírito. Inclinação para o Espírito. Por isso que o texto diz, a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o Espírito é vida. Se você se inclina e você é guiado pelo Espírito, você consegue estar alinhado com Deus e Deus consegue fazer cumprir a palavra dele na tua vida. Então você precisa entender isso. A visão
que você tem, você precisa ter visão. E você só vai ter visão quando você tiver palavra na tua boca. Quando as palavras da tua boca forem as mesmas da palavra de Deus, você está em alinhamento. E isso traz visão, isso faz você enxergar o movimento do Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo movimento do Espírito e não pelo movimento natural. É o movimento do Espírito que faz. A gente precisa estar alinhado com o movimento do Espírito. Quando a gente está vendo o que Deus está fazendo, a gente já se alegra. Quando Deus libera uma promessa sobre você e diz, eu vou fazer, você não precisa esperar acontecer para se alegrar, para se comportar, para se posicionar, para se preparar. Deus já liberou a palavra já foi liberada. Ele não mente, ele é digno de confiança, então eu já vou me posicionar para receber. Eu já estou pronto para receber, porque eu tenho certeza, porque eu estou vendo Deus fazer. O problema é que muitas vezes as pessoas não veem Deus fazer. Deus está fazendo. Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre fazendo. Por que você não vê? Porque você está cego? E o texto diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, nós precisamos estar alinhados com Deus e o segredo está na palavra. Coloque as palavras de Deus na sua boca. Precisa ter alinhamento. Quando tem alinhamento, você consegue ver o movimento de Deus primeiro e você já se posiciona esperando. Aí Deus zela pelo cumprimento de sua palavra e ele libera a palavra e a palavra se cumpre. Então, aqui está o ponto. Deus resolveu, ou Deus decidiu, né? Deus decidiu trabalhar em conjunto conosco. Não é que Deus é limitado, Deus pode tudo, mas Ele decidiu trabalhar em cooperação com nós. Deus libera a palavra, eu me alinho à palavra e a palavra se cumpre. É assim que funciona. Eu preciso estar me posicionando. Deus liberou a palavra, eu já me posiciono. Estou pronto. Estou pronto, Senhor. Estou pronto aqui, faço tudo o que precisa fazer. Você está pronto, você está olhando para o lugar certo. Aí a palavra se cumpre. Então, quando a palavra não se cumpre, significa que você não está alinhado com Deus. Você está falando coisas erradas, você está falando coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui está o segredo. Eu preciso que você entenda isso. Esteja alinhado. Caminho prático, palavra de Deus. A tua boca precisa falar a mesma coisa que está escrito aqui. Se a palavra de Deus diz aqui que tu pode todas as coisas naquele que fortalece, você não pode andar desanimado, dizendo que não consegue fazer, que não tem como, que está difícil, que não dá. Porque está de desacordo com a palavra. Quando você entra em acordo com a palavra, você consegue se alinhar com Deus, você consegue ver o movimento do Espírito. Vendo o movimento do Espírito, você se movimenta. Você se movimentando, você permite que Deus consiga cumprir a palavra dele na tua vida. Assim aconteceu com Jeremias. Aí depois Deus começa a liberar as palavras sobre Jeremias. Então esse é o segredo. Espero que você tenha entendido. Deixa aqui nos comentários se você ficou com dúvida. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, manda para alguém e comenta alguma coisa que você gostou no vídeo. Vai ser interessante, vou responder e vou te ajudar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e que Deus abra os teus olhos e coloque a palavra de Deus na tua boca.